Povo de Deus, paz seja contigo, paz seja com todos. Estamos nós começando mais um devocional, semeando a palavra de Deus. E hoje, meus queridos, nós vamos estar fazendo a continuação do livro de Salmos no capítulo 1, né? Hoje é 4/6, hoje é quarta-feira. Nós vamos estar lendo aqui no capítulo 51 dos Salmos, no versículo do 7 ao 13. Vamos continuar o nosso estudo. Amém? Vamos ler? Purifica-me como isopor e ficai limpo. Lava-me e ficai mais alvos que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Resisti-me à alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Aqui Davi, né, meus amados? Pedindo ao Senhor que purificasse ele, que ele fosse purificado igual um isopor, porque um isopor é leve. Então a pessoa, quando Deus limpa, Deus cura, Deus transforma, a pessoa pede Deus perdão de todo o coração, a pessoa se sente leve como um isopor, porque Deus perdoa. Aí a pessoa se sente assim, leve, com as roupas, né, branca, mais alvo que a neve. Então Davi, ele reconheceu seus pecados, pediu Deus perdão. Vamos nós. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele ainda pecava. Ele cometeu adultério com Betseba e mandou matar seu marido Urias. Mas quando o profeta Natã confessou sobre o seu pecado, Davi o reconheceu e se arrependeu. Ele clamou a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Assim também devemos ser nós. Reconhecer os nossos pecados. Devemos também pedir a Deus, né? Que Deus venha nos dar um espírito reto e inabalável. Que nós também possamos reconhecer os nossos pecados e pedir a Deus que nos limpa, que nos purifica, né? Que nós possamos ficar como esse isopor também, leve, com a consciência leve, tranquila. Amém? Vamos continuar. Ao esconder sua iniquidade, Davi se distanciou da presença de Deus e perdeu a alegria da salvação. Era isso que o torturava. Ele não pediu que o Senhor poupasse o reinado dele, e sim para não ser lançado fora da sua presença. Isso é, Davi não estava preocupado em perder a coroa do rei, né? Aquela coroa dele de rei. Mas a coroa da salvação. Davi se preocupou em perder aquela coroa de quê? Da salvação. Da salvação em Deus, em Cristo. Quando disse para Deus, não retires dele o Espírito Santo, deixou claro que não poderia viver sem ele, pois era a sua maior riqueza. Mais do que bens, mais do que o ouro e a prata. Era a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo ali com ele. Compartilhar a experiência. O salmista
se pôs a ensinar outros transgressores a retornarem ao caminho da fé, mas faria isso somente após receber o perdão e restauração. Então ele só dispôs, né, a falar do amor de Deus, a fazer a obra, depois de realmente ele reconhecer que ele foi perdoado, né, que ele foi restaurado. E é exatamente isso que a história de Davi faz até hoje. Isso é, todas as vezes que o pecado dele e suas consequências são mencionadas, o justo tem o temor despertado. E quando o seu arrependimento e o seu perdão são destacados e caídos, recebem a chance de renovo. A experiência de Davi ensina que somente aqueles que realmente conhecem o Altíssimo e o seu caminho estão aptos a influenciar aos outros. Isso significa que para ensinar sobre os preceitos eternos de Deus, não basta ter optidão, é preciso ter fidelidade e um coração temente a Deus. Amém, meus amados? Então, meus queridos, nós vimos aqui, né, que depois que Davi se arrependeu, pediu Deus perdão, pediu Deus que Deus o limpasse, purificasse, transformasse ele, ele queria fazer a obra, falar do amor de Deus para outras pessoas, mas ele não queria fazer daquele jeito que ele estava. Ele queria ser limpo, ser purificado. Assim também somos nós. Nós temos que estar limpo, purificado, né? Para a gente poder também falar do amor de Deus, dar testemunho. Porque como que você vai dar um testemunho se você está em pecado? Como que você vai falar do amor de Deus que você tem pecado, que Deus cura, liberta, que Deus transforma? Se você tem pecado, se você não foi liberto. Então não tem como, porque aí o inimigo vem nos envergonhar. Ah, mas você está falando do amor de Deus, que Deus cura e liberta, você não está liberta. Você está em pecado. O inimigo de nossas almas, ele traz à nossa mente. Você está em pecado para fazer a obra de Deus. E o que é que nos afasta de Deus? É o pecado. O pecado é o que nos afasta de Deus. E esse pecado estava afastando Davi de Deus. Davi reconheceu. Davi se humilhou na presença de Deus e se arrependeu de coração. Assim também somos nós. Devemos sempre nos humilhar, nos arrepender. Se nós viermos a pecar, viermos a cair. Amém, meus amados? Só até aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer no coração de vocês toda a revelação desse versículo que eu acabei de ler, deste salmo, dessa passagem. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao coração de vocês, abrindo a mente e o entendimento de vocês, para vocês entenderem esse estudo do Salmo 51. Amém? Vamos orar? Aleluia, Jesus. Exaltado e glorificado é o teu santo nome. Ó Deus de poder, Deus de graça, Deus de maravilhas. Senhor, estamos nós aqui diante da tua presença, Pai. Ó Senhor, assim como Davi orou pedindo ao Senhor que purificasse como o isopor, assim também pedimos ao Senhor que nos limpa e lava. E nos lava, Pai. E nós ficamos limpos de todo pecado, de toda impureza dos nossos pecados. E apaga todas as nossas transgressões e iniquidades, Senhor. Pai, nós nos arrependemos de coração.
Assim como Davi se arrependeu, nós também nos arrependemos. E pedimos ao Senhor também, cria em nós um coração puro e renova um espírito inabalável. E não retire de nós o Espírito Santo. Senhor, nos dê sabedoria para falar do teu perdão, para falar que o Senhor nos perdoou e que o Senhor perdoa a todos. Que o amor do Senhor é tão grande, Pai, que nos perdoa. E que nós possamos falar àqueles que pecaram, mas não conheceram e ainda não conhecem a tua glória, a tua grandeza, o teu amor. Ainda está leigo, Pai, da tua palavra, que ainda não conhece a ti, não teve a oportunidade de conhecer o Senhor, de saber da grandeza do teu amor incondicional por todos nós. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Meus queridos, esse foi mais um devocional Semeando a Palavra de Deus. Continuaremos com o nosso estudo, né? A nossa terceira parte para terminar. Esse versículos do Salmo 51. E assim, meus amados, eu vou me despedindo com a paz que excede todo entendimento, esteja no coração e no lar de vocês. Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem esse nosso estudo que nós estamos fazendo com mais pessoas, para que mais vida possa se achegar aos pés do Senhor. Mais vida também possa pedir perdão ao Senhor e ser perdoado pela grandeza do nosso Pai. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês.